Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Break no Ar, um podcast para falarmos sobre gestão de negócios. Meu nome é Michel Borges, sou estrategista de marcas, diretor e fundador da Unidade Branding. Estou aqui junto com o seu Paulo Redin. Meu nome é Paulo Redin, sou sócio-diretor da Monteiro e Redin, 28 anos de mercado, trabalhando diretamente com gestão de negócios. Okay? E hoje teremos aqui a grata presença do Thiago Finotti, que é um amigo nosso, mas também tem uma história muito bonita da sua trajetória profissional. Ele vai contar pra gente aí. Ok, Finotti? Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, boa tarde, Michel, boa tarde, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo falar um pouquinho da nossa história e ver se com essa história a gente impulsiona mais empresas, mais pessoas que estão começando o seu negócio, explicar para cada um que é simples as coisas, né? Alguns cuidados a gente tem que ter, vamos trocar uma ideia e vamos ver o que sai. Ok, certo. Perfeito. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, vamos fazer um bate-papo aí bem legal, né? O pessoal que nos acompanha, nos assiste também pode mandar pergunta, comentar, depois encaminhar esse vídeo aí para os seus amigos, né? Lembra aí de assinar o sininho, se inscrever no canal para sempre receber as próximas edições. Isso. E antes de entrar, né, nos assuntos de gestão, a gente quer saber um pouquinho, né? Então, quem é o Thiago Finotti? Se apresente, por gentileza. Thiago Finotti, pai de 2 filhos, João Pedro e o Davi Tomé, esposo da Rafaela Finotti, que é meu braço direito, né, na empresa. Nós trabalhamos junto na empresa. A empresa foi criada junto, eu e ela, caminhamos junto. Colega de trabalho dos demais na empresa lá, pessoa sempre preocupada com o social, né? Acho que se hoje a gente pode ajudar, a gente tem que remangar as mangas e fazer um pouquinho pelas pessoas que hoje têm mais necessidade. Hoje o Thiago é um cara tranquilão, não tem mais aquela... Passou, era uma pessoa meio irritada, assim, meio nervosa. Hoje... Mas eu achei que todo empresário era nervoso. Não. Aquele cara que está organizado não é nervoso. Né? Ah, legal. Mas, Thiago, onde é que é a base de vocês hoje? A nossa empresa, hoje a matriz dela é na cidade de Campo Bom, fica na Rua dos Andradas, número 640, né? Essa é a matriz hoje que a gente tem. E vocês trabalham exatamente com o que, Thiago? Bom, a Finotti Compressores é uma empresa voltada ao ar comprimido, desde a geração, a parte de tratamento e transporte. Nos 2 últimos anos, a gente mudou um pouco o nosso produto, né? Hoje a Finotti Compressores ela é representante da Gardner Denver no estado do Rio Grande do Sul e da Robusque, a unidade de sopradores, né? Então faz 2 anos que a gente trabalha com essa marca. Só para a gente concluir essa introdução, essa área ela é uma área de vital importância para as empresas que trabalham com pneumático, né? Com a rede de pneumático e ar comprimido, né? Calçado, enfim, né? Bebidas e essas indústrias assim, né? E, Finotti, esse segmento ele é um segmento que tem que ser bem entendido para manter essas áreas de utilidades, né, produzindo bem, é isso, né? É isso, é muito importante hoje o gestor estar atento aos números que a máquina apresenta, né? A gente sempre procura explicar esses equipamentos, a manutenção tem um valor agregado relativamente importante, assim. Então a gente sempre procura explicar para os gestores até onde vale a pena o investimento no equipamento. Hoje a Gardner Denver, nós trabalhamos já com uma tecnologia de indústria 5.0. Então a gente está tentando extrair sempre o máximo da máquina e gerar o menor custo. Então, é um equipamento muito diferenciado no mercado brasileiro. Hoje não existe um compressor para concorrer de mesmo porte, de mesma categoria, com um Gardner Denver. Isso a gente bota a máquina à prova, né? Nós assinamos e a Gardner Denver Brasil assina isso, que o nosso equipamento é superior aos demais hoje no mercado nacional. A tecnologia vem da Alemanha, né? É um equipamento diferenciado mesmo. E, Thiago, assim, eu gostaria de agora dar uma olhada no teu histórico profissional, para o pessoal entender quem é o Thiago, por que ele está aqui hoje, né, e a base de conhecimento
que tu gerou nesse tempo, que é importante, porque, só para concluir, tá? Nesta área, pessoal, é muito importante conhecimento e entendimento sobre a aplicabilidade desses equipamentos. Senão, é só perder tempo. Hoje eu tenho 41 anos, eu trabalho há 20 anos na área de manutenção. Mas a minha vida profissional não foi só dentro do ar comprimido, com compressores. Essa foi essa última fase que a gente montou a empresa, que eu resolvi trabalhar com ar comprimido, com compressores. Eu trabalhei numa multinacional italiana, que se chamava Software Brasil. Então ali eu aprendi muito. Eu tinha um gestor que se chamava Francisco Badin, ele me ensinou muito. Então ele me ensinou toda a parte técnica. Thiago, eu te ensinava a matemática da coisa. E aí a gente começa a pegar, então. Eu trabalhei muito tempo com elétrica e eletrônica nessa empresa. Fui trabalhar com a parte mecânica, com parte hidráulica. Então, todas as empresas que eu passei, depois fui para Elite Injetados, trabalhei com muito hidráulico, muito sistema de injeção, muito resistência, comando para isso. Então, tudo isso me deu bagagem para eu chegar num compressor e ver que a máquina não é tão complicada assim. Que as pessoas pintam um bicho e ele não é tão complicado. A máquina hoje, existe uma eletrônica embarcada, mas não é tão complicada, uma coisa relativamente simples comparada a processos. Na Software Brasil, para a gente resolver o problema da máquina, tinha que entender de química lá no final, porque o resultado final, quem dava era o laboratório. Então, se lá no laboratório aparecesse alguma parte no composto termoplástico que não estava legal, tu tinha que voltar lá na geometria da máquina e mudar a geometria. Então, isso aí foi uma bagagem bem legal para mim poder trazer hoje, porque muitas vezes tu chega num cliente, ele tá com um determinado problema, indústria de pão, tem um cliente nosso que ele tinha um problema que o pão na gôndola com 7 a 12 dias começava a mofar. O problema dele não estava na massa, não estava nada disso, estava no ar comprimido, que lá num processo ele estava incorporando esse ar comprimido na massa do pão. Só que o ar comprimido dele estava contaminado. E quando ele resolveu isso, o prazo de validade na gôndola aumentou. Imagina. Já tive problema em cervejarias com isso. O compressor perto de um afluente, em um determinado processo lá, o compressor entrava o ar comprimido lá no bico da garrafa para fazer uma reação e estava tendo esse problema. Então, tudo começa pela instalação, pela casa de máquina. Isso é muito importante. A hora que o pessoal está comprando a máquina, né? Tá, mas calma aí, como é que funciona? É a casa de máquina. Olhar o que o fabricante, não importa qual for o fabricante, ele vai te dizer como tem que ser. Tem que fazer aquele padrão dele, respeitar sempre o fabricante, né? Isso é uma coisa que a nossa empresa faz. Nós somos representantes da Gardner Denver, mas nós somos multimarcas. A gente respeita o que o fabricante está passando sobre o equipamento dele. A gente vai seguir aquelas diretrizes ali. A gente não está ali para mudar nada ou fazer coisas diferentes que o fabricante não esteja dando, vamos dizer, o aval dele, né? Sim, até porque se o fabricante determinou e informou, é porque ele está dizendo assim, olha, a melhor forma de lidar com esse equipamento para segurança, durabilidade, resultado é seguindo essa orientação aqui, né? Então aplicabilidade, né? Eu lembro que os consultores americanos que nos capacitavam aí, eles sempre diziam, olha a aplicabilidade desse equipamento, aí tu vai ou adquirir ou ajustar para aquilo que tu vai fazer, que isso nem tá falando aí, né? Isso aí, é importante isso, né? Tu vender um equipamento para um cliente, quando foi testado na fábrica, o equipamento não está pronto. Você viu? O equipamento vai funcionar, mas agora a gente vai fazer um ajuste mais fino para que a máquina realmente, né, extrair o máximo da máquina pro teu processo. Responda pro teu processo. Né? Isso aí. Principalmente as máquinas com inversor, né? A máquina com inversor tu consegue brincar um pouquinho ali nele, mudar alguns parâmetros da máquina para ela ter uma resposta mais rápida ou não. Muitas vezes essa resposta rápida pode te ocasionar quebras. Imagina. Tem uma série de coisas, assim, muitas empresas hoje não trabalham mais com vaso de pressão. É uma briga. Uns dizem que sim e outros dizem que não. Nós na empresa, nós fizemos os cálculos e mostramos para o cliente que ele tem que ter um vaso de pressão. Ah, mas eu tenho uma rede de tantas polegadas. Cara, não é bem assim que funciona a coisa. Calma. Explica para nós assim, o que é um vaso de pressão? O vaso de pressão é aquele acumulador, aquele tanquezão que fica normalmente do lado ou abaixo do compressor, né? Umas máquinas mais antigas, quando os compressores
pistão, normalmente ele vem vermelho, tá? O compressor de pistão está montado sobre ele. Nos parafusos, normalmente ele fica ao lado, né? Existem as máquinas com os vasos na horizontal e os vasos vertical, né? São duas modalidades, ele fica na vertical ou na horizontal. Mas basicamente é para guardar ar comprimido. Basicamente para... É um depósito, é tipo um depósito. Um tanque de gás, assim, sabe? Isso aí. Esse é um reservatório de ar, né? Separador de condensado, tem vários nomes aí. Tem várias aplicações para isso, né? Que depois explicar horas para nós sobre isso. Mas, Thiago, assim, então aí depois tu me disse que está agora com sopradores, né? Que é outra máquina também que é relativamente simples, mas é uma máquina complexa de ajuste, né? Cara, então, a primeira vez que eu vi ele na minha frente foi lá em São Paulo, na fábrica da Gardiner Dent, lá em Jundiaí. Quando o colega lá foi me ensinar, lá o Fábio Flat, ele mostrou e os meninos lá, sabe, você trabalha com compressor parafuso, vai ser fácil pra você fazer, né? Daí o Fábio disse, não vai ser não. Não vai ser não. Ele é muito complexo pra mexer. O ajuste dele. Se tu não tiver os parâmetros de fábrica, sua máquina não vai funcionar certo. Eu disse pro Fábio, ele teve agora há poucos dias aqui na firma fazer uma homologação e quer dar o peteleco em nós, né, pra botar na linha certa lá. E eu disse, Fábio, eu levo 1 dia e meio, cara, pra montar a máquina. Ele, é isso aí, cara. É isso aí mesmo. Nós na fábrica, porque a gente faz todo dia. É todo dia, é repetitivo. É 1 dia, meio turno conforme a máquina. Mas pra você vai ser isso aí mesmo. E não tem como montar. Aí o cara diz, eu monto. Você monta errado. Desculpa, você tá montando. É verdade. Porque o investimento em ferramentas é caríssimo. É caríssimo. É uma coisa assim, ó. A gente já tá trabalhando há 2 anos. A gente não conseguiu tirar o valor do investimento ainda. As ferramentas, a estrutura para trabalhar com soprador é totalmente diferente da estrutura para compressor. Apesar das máquinas praticamente iguais, elas são totalmente diferentes. Quando você abre uma máquina, é medida para tudo que é lado. É folga axial, é os encostos, é encunhamento, cálculo de encunhamento de engrenagem. Ele é bastante complexo. Hoje nós, na nossa empresa, só trabalhamos com a marca da Robusk. O pessoal nos pede para fazer outras marcas. Não tem como. Eu não sei os parâmetros. Se eu botar parâmetro errado, falando, acho que ficou bom, manda assim pro cliente, depois a gente não vai fazer. No eu acho. Não vai fazer. Nada, eu acho. Pode dar muito problema. Eu acho nada. Não vamos fazer. Uma coisa extremamente técnica, né? Imagina. Extremamente técnica. De precisão, e daí tu vai no eu acho, daí não... E são equipamentos que têm um valor agregado alto, né? Manutenção alta, e então assim, ele tem um desempenho bom desde que esteja preciso, né? E a parte do dimensionamento dele é bastante complexa. Sim. É muito complexo. Outra coisa importante. Muito complexo. Tem ali... Aconteceu uma situação bem assim estranha para mim, né? Eu fui fazer uma máquina da JBS lá em Seberi. Num dia tava 30 graus. No outro dia tava 13 graus. A máquina mudou 100 milibar. Só por causa da temperatura. E é uma máquina de 500 milibar, né? Esses sopradores trabalham com uma pressão super baixa, mas o volume que ele bota para frente de ar é muito grande. Então, ela mudou muito. Só por causa da temperatura. Então, 100 milibares num compressor não é nada. Não é nada, tu nem vê muitas vezes na escala eu subir isso. Mas no soprador é muita coisa só na temperatura. Imagina. Então isso me chamou bastante atenção, sabe? Por mais que a gente tenha 2 anos, muitas situações novas acontecem ao longo do dia no soprador. Muitas situações. Porque hoje ele sai de um afluente até uma ordenhadeira. Tu usa a mesma máquina. Então ele... É uma máquina que tu pode aplicar ela tanto para soprar quanto para sugar, fazer vácuo. Vai de transporte de grão, transporte de farinha, limpeza de sarjeta, só bota nesses caminhão, né, para sugar sujeira. É bastante aplicação para esse equipamento, sim. Então, sim. Ali o bicho pega. Legal. Bom, e vamos à nossa pergunta central aí, né? Dentro desse mercado, do teu segmento, do teu negócio, o que tu enxerga como o maior ou os maiores desafios na gestão? Hoje, a mão de obra qualificada é muito difícil. É muito difícil. A gente até fala que é uma profissão que está se acabando, né?
profissão de mecânico, de chão de fábrica, isso vem se acabando. Eu acho que tivemos grandes perdas com a mudança em alguns sistemas de ensino. O curso que eu fiz no passado, ele era um curso que se chamava Mecânica Básica. Esse Mecânica Básica, pegar desde desenho técnico, torno, fresa, retífica, plana, lima, não tem mais isso. Eles picotearam esse curso. O curso de eletrônica básica, se não me engano, era 800 horas. Então hoje não tem mais nada disso e está se acabando. Então tu é obrigado a buscar profissionais e formar. Hoje a gente está com 2 técnicos trabalhando a formação deles. Trabalhando, tu diz, interno na empresa. Interno, para formar eles no padrão que a gente acha que tem que ser, com a nossa linha de raciocínio, de pensamento em relação a produto, a atendimento, né? Então a gente está formando 2 técnicos. Então é a Universidade Finote, então. Quem sabe a gente consegue expandir isso, né? Claro. Isso é um projeto que a gente tem ideia, né? A gente tem um projeto social. Eu fui, acho que, um dos alunos mais antigos do Liberato. Se eu não me engano, eu entrei pro Liberato com 13 anos. 12 anos. Pelo município de Novo Hamburgo. Eu estudava na Escola Machado de Assis, ali no Mundo Novo. O município mandou uns alunos do Liberato para fora para fazer um campeonato, alguma coisa assim. Em troca, o Liberato tinha que dar uns cursos. O cursinho se chamava Eletricista Instalador Júnior. Era elétricazinha de casa. E foi aí que despertou todo esse negócio da mecânica. Legal, né? É a forma de mexer, né? Esse é o projeto que a gente ainda vai trabalhar para montar dentro da Finote, né? Levar isso para criança carente. E Thiago, assim, ó, então vamos ver a história do Thiago, né? Vamos ver de onde começou, quando é que tu trabalhou nas empresas, já falou, e quando é que tu começou a botar o teu negócio de fato, né? Começou a Finote lá. Bom, eu já trabalhava como mecânico. Eu comecei na Elite Injetados como lubrificador. Apareceu oportunidade, a empresa foi me capacitando, foi me dando cursos, eu me tornei mecânico. Só que não era fácil trabalhar, porque a empresa era bastante grande. Nós éramos a maior empresa de injetados do Vale dos Sinos. Nós estávamos injetando na época policarbonato, uma tecnologia que veio de fora. Nós tivemos que modificar as máquinas para conseguir fazer esse produto, porque as máquinas que existiam no mercado brasileiro não tinha condição, elas quebravam. Tu botava policarbonato, a máquina quebrava. Então o seu Pedro sempre teve muita frente nisso. Então foi para a Alemanha, trouxe os moldes de bico quente para nós copiarmos no Brasil, fazer isso. E, cara, era pesado. E chegou num ponto lá que eu não tava mais segurando a onda, sabe? Eu não queria mais aquilo para mim. Eu já vinha trabalhando, fazendo alguns servicinhos por fora de elétrica residencial, instalaçãozinha. E um dia, aquelas aflição do cara, triste, chateado, chorando dentro da firma lá num canto lá. Aquele dia eu me lembro muito claramente, eu pedi a Deus que eu não queria mais aquilo para mim. Que eu queria trabalhar por conta. Mas o meu trabalhar por conta, que eu tinha no meu pensamento, era continuar com aquela elétricazinha residencial ali, fazendo aquelas coisinhas, que esse concertinho tava bom demais, para que ele me tirasse dessa situação. E, cara, ele ouviu. Eu te digo, sempre brinco, cuidado com o que você pede. Muita atenção, né, com o que você pede, né. Vai que é atendido, né. Mas né, sempre é atendido. Sempre tem planos, né. Tem propósito, é atendido. E ali começou. Então começou essas situações. Eu saía de um emprego, ia para outro. Todas as empresas eu me demiti. Chegava num ponto na empresa que eu não estava mais legal dentro da empresa. Alguma situação que eu não estava mais confortável. E eu sempre tive esse pensamento, eu não vou sacanear patrão. Não vou sacanear o cara. O cara paga meu salário, cara. Pra que eu vou sacanear o cara? Perfeito. Eu não quero mais trabalhar. Então eu chegava lá, cara, eu quero sair. Como é que a gente faz? Tem como nós desenrolar isso? Ah, fica, não fica? Aquela coisa, aquela negociata, né? Então eu acabava saindo. Mas é justo, né? É justo. Não tá legal no lugar, cara? Claro. Vai. Entra e sai pela porta da frente, né? É isso aí, deixar sempre a porta aberta. Então isso foi acontecendo em várias empresas. E chegou num ponto que eu trabalhava numa empresa aqui no Novo Hamburgo de compressores. E eu fui para fazer uma determinada linha de máquina que eles não faziam. E eram máquinas grandes. Então eu peguei isso aí. Eu fui para viajar, trabalhar fora da firma, longe, e fazer essas máquinas dessa determinada marca e máquinas grandes. E eu peguei um final de ano, que como não tinha férias, eu era novo na empresa.
eu tive que trabalhar. Pegamos uma empresa, a empresa que nós fizemos era até a empresa de Taquari. Buscamos a máquina no Natal para entregar ela no início do ano. Fiz a máquina, fiz tudo e quando fui embarcar a máquina no guincho, eles vieram com a nota para mim. Ó, tá aqui a nota da máquina. A nota caiu para mim, eu olhei o valor da nota. E quando eu vi o valor da nota, eu disse, caramba, o valor que eu fiz essa máquina aqui em 12, 15 dias é mais do que eu ganho o ano todo. E eu já tinha calculado férias e 13º ali. Eu tinha calculado, né? Disse, cara, eu quero isso pra mim. Okay. Eu quero isso pra mim. E fiquei com aquele negócio na cabeça. E a Rafa, grávida, do João Pedro, nós sabendo que o João Pedro ia nascer antes, e o João Pedro ia nascer, e logo ele precisa fazer uma cirurgia. Olha a situação. Fui lá com o meu patrão, falei pra Rafa, olha, eu vou sair da empresa. Eu vou trabalhar pra mim. E a Rafa sempre me apoiou, né? Então, a minha sogra no início ficou preocupada. Não, você tá num emprego bom, olha aí, ó, você ganha legal, não faz isso. Não quero chegar numa certa idade da minha vida com uma frustração de não ter tentado. Chamei meu patrão, conversei com ele, ele disse, não, Thiago, fica, né? Não, cara, expliquei toda a situação, ele disse, não, então faz o seguinte, você vai trabalhar e você tem 6 meses de seguro. Se em 6 meses não dá certo, você volta a trabalhar pra mim? Eu volto. Então eu vou fazer diferente ainda. Você já tem cliente? Eu disse, não tem nada. Você tem onde trabalhar? Eu disse, não tem nada. Eu tenho aquele Celtinha financiado e essa caixa de ferramenta aqui. E é isso, e à vontade. Então eu vou te dar todas as unidades que entrar aqui na empresa, você vai fazer pra mim. Então, não teve como não dar certo. Não tinha como não dar Parceria, certo. Né? Entendeu? Fui apoiado pela empresa do outro lado. Sim. E pude fazer meu corre na rua. E aí veio vindo, a Finote veio vindo, tropeçando, apanhando, porque eu e a Rafaela nunca tivemos nada próprio para administrar. Eu não tive educação financeira. Eu era aquele cara que ganhava dia 5, perto do dia 20 estava 100, no dia 30 já não tinha mais nada do dia 20, empurrando o boleto do dia 5 pro dia 20, e assim a gente levava a nossa vidinha, eu e a Rafa. Cada um com 2 empregos, antes de montar a empresa. Trabalhava na Elite, trabalhava de motoboy de noite entregando pizza. A Rafa trabalhava na Box Print, no departamento comercial, e à noite atendendo o telefone nessa pizzaria. Então foi um corre, cara, assim pra montar. E a gente veio montando a empresa, veio trabalhando. E hoje a gente tá com 9 anos de empresa. A empresa teve uma viravolta muito grande em 2017, uma guinada, assim, eu digo que foi um divisor de águas para nós. A nossa empresa tinha um porte legal, assim, para mim e para a Rafa. Nós já tínhamos um prédio próprio nosso, né? Mas as pessoas me perguntavam se eu queria crescer a empresa. Eu disse, não, tá bom assim, né, cara? Tá bom assim. E daí começou outros projetos a entrar junto. E o troço começou a ficar difícil. Projetos, tu diz assim, projetos de clientes ou outros negócios? Outros negócios juntos, sabe? Gosto muito de carro de corrida. Eu gosto muito de automobilismo. Então, eu queria muito um carro. Então, eu resolvi que eu ia montar carro de corrida. E comecei a fazer chassi de carro. E isso começou do outro lado da Finote a dar problema. Então, foi quando eu conheci o Paulo. E o Paulo, não, calma aí, vamos mexer nisso aqui um pouquinho. Mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali. 2 conversas, em 2 reuniões, 2 conversas. E a gente alinhou algumas coisas. Eliminamos algumas coisas que não era legal. Que estava atrapalhando. Focamos em outras coisas que eram importantes para fazer esse crescimento. E estamos aí. Graças a Deus hoje, pavilhão de 250 metros quadrados. Pequeno. Atendendo todo o estado do Rio Grande do Sul, com a maior representada hoje, eu acredito sim, de compressores desse porte que eu te falei, né? Uma máquina com 10 anos de garantia. Então hoje estamos bem servidos de equipamento, graças a Deus. Sim. E, Thiago, tu lembrou das reuniões que nós fizemos, tá? Naquele momento eu me lembro que estava bem complicado, assim, né? A distribuição de atividade, a Rafaela estava meio
A Rafaela é a sócia dele, né? Que não veio aqui hoje porque tem que ficar cuidando dos pequenos lá. Tá? Ela vai vir aqui, tá? Ela tá nos corre dela, tocando escritório. Rafa, grande abraço pra ti quando tu olhar, tá? Olha só. E aí eu me lembro que a gente sentou e conversou algumas coisas que ela não queria fazer. Nós definimos, tiramos algumas coisas do pote, né? Tiramos tudo do pote. Vamos botar isso, e vamos fazer assim, assim, assado, vamos cuidar disso, para fazer o diferencial. Lembra? Nós falamos, né? Que tu conhecia, enfim, vamos fazer o diferencial. Então a Rafa ia fazer isso, algumas coisas ia fazer outra. Aí dividimos e começamos a fazer. O que deu certo nisso foi a disciplina e a obediência. Fizemos 2 reuniões, fizemos uma, foi feito essa diferencial, e depois fizemos outra só para fechar. E de lá para cá, a gente tinha conversas rápidas, mas era coisa assim, só de como é que tá isso, aconteceu aquilo, tá assim. E pronto. E aí uma coisa que eu disse pro Thiago um dia, Thiago, foge daquilo que tá vendo no mercado. Graxa e óleo não é o teu negócio. Isso é uma máquina que precisa conhecimento, só, mais nada. E hoje como é que tá, Thiago? Hoje a gente consegue assim selecionar clientes e equipamento. A gente consegue hoje fazer isso dentro da Finote. Determinados clientes a gente não atende. Quem que é o perfil hoje? Assim, dentro desses clientes que tu disse? A gente foca as grandes, né? As grandes. É ali que tá... A gente sempre diz que compressor pequeno é fundamental tu ter ele todo dia. Todo dia tu tem que ter assistência para máquina até 50 HP. Mas o lucro mesmo, vai vir na máquina grande, porque tem muito valor agregado. Então hoje a gente foca nas empresas grandes, a gente foca hoje muito no contrato de manutenção. A gente mostra para o cliente que realmente o contrato de manutenção traz resultado para ele. Hoje a gente trabalha muito a Serra Gaúcha. Nossos contratos hoje praticamente são todos na Serra. Todos. Essa é aquela manutenção preventiva que se chama? Isso. Tudo começa com verificações, né? A gente trabalha com medições de temperatura, alguma coisa de análise, como a máquina está se comportando. Hoje, os compressores da Gardner Denver, ele te gera gráficos. Então, tu libera lá o módulo lá e tu consegue ver algumas linhas que estão escondidas, que a gente abre e olha para entender o que está acontecendo com a máquina. Isso é muito bacana. A gente consegue antecipar muita coisa pelas linhas. A máquina agora aqui começou uma temperatura diferente de inversor de frequência que não tinha. Então a gente consegue trabalhar isso. A gente trabalha muito assim com medições de temperatura. Temperatura ambiente, temperatura de mancal, motor, temperatura em determinadas partes da máquina que não está no escopo de manutenção, que a gente criou. E a gente vai analisando isso mês a mês e acompanhando. Por que essa temperatura subiu tanto? A temperatura ambiente estava muito alta? O que aconteceu aqui? Como estava esse dia? Como é que estava o nível de óleo? Como é que estava a temperatura de trabalho da máquina? Para tentar pegar esse probleminha ali antes de dar uma quebra de máquina. Imagina. Hoje a manutenção preventiva, a gente sempre deixa o cliente assim, muita vontade em separar peça de mão de obra. A gente não gosta de fazer o contrato com peça. A gente gosta de fazer o contrato de mão de obra. As peças a gente passa um orçamento à parte e ele avalia se ele quer comprar de nós ou não quer comprar de nós. Eu não quero o cliente amarrado comigo e eu não quero eles vínculo nenhum, assim, não quero ninguém amarrado com ninguém, entendeu? Cara, tá legal, a gente continua. Não tá legal, deu. Cada um segue sua vida, tá tudo certo, entendeu? Porque pode acontecer por causa de um contrato lá firmado em cartório, cheio de cláusulas, tu tá preso a uma situação que o cliente tá te amarrando, ou o cliente tá preso em ti por algumas coisas que ele não tá concordando. Imagina perder um cliente por causa de uma peça. Né? Às vezes uma relação de anos, tem contrato e ele tá confiando no teu conhecimento, né? Que é o negócio de vocês. Uma coisa que a gente procura sempre quando vai atender um cliente é deixar a coisa transparente. Se ele tem um mecânico, se ele tem um técnico, quem é que cuida dessa área de compressores? Deixa ele acompanhar eu. Quer saber o que está acontecendo, quer saber mexer no máquina, não tem problema, pode perguntar. Nós não vamos esconder nada do cliente. Não tem nem por que eu esconder, a máquina não é minha. Quando tu faz um contrato com a Finote, a gente tem o compromisso de transferir conhecimento. Entendeu? Eu já tive do outro lado de ter que ir num cliente e não passar nenhuma senha para ele. Já tive do outro lado, já fui empregado.
Então hoje na Finote não tem isso. O cliente quer saber, cara, passa todas as senhas para ele. Se ele mexer e der problema, depois a gente resolve. A gente avisou que não pode. Mas vai fazer o quê? Tu deu liberdade, né? É. Cada um é responsável pelos seus atos. Cara, eu acho não é legal, não mexe aqui, que acho que vai dar problema, né? Mexeu, deu problema, depois a gente resolve. Depois é dele, né? É dele. Quer pegar um pau, quebrar a máquina, o dinheiro é dele, né, cara? Eu vou lá e acerto. O meu trabalho... Custa, mas o meu trabalho é ir lá zelar pelo patrimônio dele. Claro. Eu tenho amor pelo patrimônio que tá lá. Chego a ver um compressor lá, um 200 HP, um 250, cara, um caminhão de dinheiro aquilo ali. Entendeu? Eu cuido. Eu sei o quanto que vale aquilo ali. Entendeu? Hoje já tem dinheiro para ir lá comprar uma máquina dessas, Thiago, assim? Tem que consultar a Rafaela. Consulta a Rafaela. Aí, Rafa, mas tem bastante dinheiro envolvido nessa máquina. Então eu vou zelar por esse patrimônio. Eu vou zelar por isso, né? Tem clientes que quando a gente fala umas coisas para eles não gostam. Mas tem que ser dito. Mas como é que é? A verdade, como é que é? Né? Nem sempre é doce, né? Mas que nem eu disse para um cliente. Arde mais escura. Só que eu disse para um cliente esses tempos que eu fui ver uma máquina. Eu disse, cara, quem me compra uma máquina de 150 mil e larga dentro disso aqui? Daí eu disse, imagina você comprar uma BMW, você chegar em casa, abrir a porta do galinheiro e guardar ela toda noite dentro. Cara, o cara me olhou com 2 olhão, queria me matar. Daí depois do serviço feito, ele falou, cara, legal, meu. É isso aí que eu quero. Eu disse, cara, aqui é a Finote trabalhando. Aqui é a Finote trabalhando, esse é o meu trabalho. Agora tu vai ganhar o meu adesivo na porta. Porque agora eu quero que associe o meu nome com a organização, com a limpeza, pelo zelo da tua máquina. Agora tem cliente que não quer isso. E eu respeito. Como a gente disse antes, a máquina é dele. Se ele quer pegar um pedaço de pau, um machado e picar a máquina, cara, o dinheiro é dele. Faz o que quiser. Depois a gente vende outra máquina, não tem problema. Sim, te lembra, né? Nós falamos naquela reunião, eu disse, Thiago, se tu chegar lá, porque são coisas interessantes, né? E fazem parte do dia a dia para o cara poder saber em que ambiente tu vai estar, com quem tu vai estar. Sim. Se tu chegar lá, o negócio do cara, a empresa do cara, depende, é missão crítica, os compressores, né? A área de utilidades, tá? E o cara tá jogado daquele jeito, cheio de óleo, tudo sujo, jogado no fundo lá. Cara, como é que tu vai interferir? Tu pega e vai embora. Aí tu vai trabalhar. Para quem vai trabalhar aqui? Se o cara não dá importância, tu vai dar importância como, cara? Isso tem que ter cuidado. Boa, né? Isso tem que cuidar, né? Eu digo assim, tem clientes que querem te jogar o problema deles dentro da tua empresa. Com certeza. Não pode pegar. O cliente só tem uma máquina. Eu entendo que a saúde financeira de algumas empresas não comporta ele comprar 2 máquinas. Mas ele só tem uma. Aí, para o processo dele. Deu um problema no compressor, uma máquina mais antiga. É uma máquina, pode estar sujeito. O cara pode ter uma máquina nova e um dia chegar lá no botão, apertar e a máquina não ligar. Máquina zero, pode acontecer. Já aconteceu isso comigo. Pegar uma máquina zero, desembalar, apertar o botão e a máquina não ligar. Nova, nunca tinha rodado a máquina. Então, o cliente aí começa a te minar. Liga toda hora. Cara, tem um tempo para mim responder esse chamado. Hoje a Finote Compressores, se tu chegar e ligar, eu preciso que venha aqui urgente. Capaz eu não ter um técnico lá não. Vai entrar um chamado e a gente vai organizar da melhor maneira para poder atender esse cliente. Daqui a pouco a gente vai estar com outros clientes que tem máquinas de backup. A gente vai entrar em contato e dizer, cara, vou ter que atrasar um pouco o teu atendimento porque eu tenho um outro cliente que está com a empresa parada, entendeu? A gente tenta fazer o máximo para não deixar esse cliente parado. Mas esse problema tem que ter muito cuidado hoje de não trazer para dentro da tua empresa, porque vira uma dor de cabeça isso. Uma dor de cabeça, é um transtorno que tu tem, assim, com esses problemas de cliente jogando para dentro da empresa. E tu falou ali sobre a questão do problema, né, de gestão ser a mão de obra, né? Então, tu tá falando de novo aqui, eu preciso de ter técnico para ir lá, né? Assim, na tua visão, né, claro, os cursos de antigamente não tem mais, né? Foram picados, que nem tu disse, mas o que tu julga, assim, qual que é a preparação básica hoje para depois, claro, chegar dentro da empresa e continuar uma formação lá dentro, né? Porque tem algo específico teu, né? O que tu indica, assim, para quem... Né? Hoje, nós na Elite fomos preparados, quando o Ivan era o diretor industrial, o Ivan é o meu tio, hoje ele é o diretor da Brisa Leve, que é a água mineral de Campo Bom, mineradora de água Campo Bom. O Ivan sempre dizia, mecânico para mim tem que ser polivalente. Ele gosta de dizer, tem que jogar em todas as posições. Então hoje, o cara que quer só fazer elétrica, só fazer eletrônica, o cara que quer só fazer mecânico, vai ficar mais difícil para ele.
Tem empresas ainda que comportam isso, mas vai ficar. Então, gurizada hoje que quer aprender mecânica, não fica desempregado nunca. Não vai ficar desempregado. Foca em fazer tudo. Ah, mas faz tudo, é que nem pato, né? Quer correr, quer voar, quer fazer tudo e não faz tudo. Realmente, ou tu te especializa numa área, mas tu vai fechar o mercado, vai te fechar um pouco o mercado, especializar só em eletrônica. Cara, tu vai te fechar só em eletrônica, então pode ser outras situações que tu não vai poder pegar. Ou faz que nem nós fizemos lá, né? Trabalha com elétrica, com eletrônica, com mecânica, com ajustagem. Aí tem algumas situações que nem eletrônica. Eletrônica a gente faz uma parte mais básica. Mas nós temos os nossos fornecedores fechados, os nossos parceiros, que nos dão esse aporte. Entendeu? Parte de usinagem. A gente sabe fazer usinagem lá. A gente sabe fazer toda a parte de metrologia. Então, por que hoje eu vou ter um torno, imobilizar uma fresa, equipamentos caros, se não é aquilo que eu preciso diariamente? Eu vou usar esporadicamente. Sim. Então eu tenho que saber, ó, isso aqui tem que ser torneado assim, vai passar por esse processo, vai levar tantas horas. Tu tem que saber isso, tem que dominar a metrologia, tem que dominar isso, essa parte de usinagem. Aí tu vai pegando empresas, gerando as parcerias, né? Sempre muito cuidado com quem vai pegar para essa parceria, se realmente o cara tá alinhado contigo. Isso foi uma coisa que o Paulo me explicou muito, a gente teve que trabalhar bastante isso, entendeu? O pessoal muitas vezes fala assim, não, traz que eu resolvo. E esse traço que eu resolvo, que era para ser em 2 dias, o cara tá te entregando com 15 dias. Então tem que ser avaliado isso, entendeu? Sim. Porque é o teu nome que tá lá na frente. Não, o teu nome vai junto, né? Mesmo que não seja junto dentro do teu contrato, mas foi uma indicação. Isso. Pô, mas se o Finote confia nesse tipo de gente aqui, né? É isso aí. É isso aí. Esse é os amigos do Finote, né? É isso aí. Então, opa, não, esse cara é bom. Opa, não, esse cara aqui é bom, é do mesmo padrão, né? Hoje eu digo assim, se eu indiquei, é porque o cara... Isso aí. A gente brinca que o cara é o Ronaldinho, né? O cara é bom. O cara é bom no que faz, o cara é sério, o cara é correto, o cara não vai sacanear ninguém. Porque isso tem que ter cuidado. Hoje as pessoas dizem que faz X, e tu vai olhar lá, não é, cara. Não é, cara. Não precisa isso, cara. Trabalha de maneira séria, de maneira correta, transparente. E sabe que existe esse conceito, né? Que né, muitos falam do pato que não faz nada direito, né? Mas daí, então, o Leonardo da Vinci, então, era um pé rapado, né? Porque não pintava direito, né? Só pintou a Mona Lisa, né? E daí era engenheiro, e daí estudava anatomia, né? Então, cara, ninguém sabe de tudo, é óbvio, mas tu tem condições de olhar para o lado e estudar, desenvolver habilidades, competências que são complementares e que te aceleram o processo, né? Que não te deixam dependentes. Muitas vezes não é nem tu que faz. Tu contrata alguém, mas como tu tem conhecimento, o cara não te enrola. Tu sabe pedir, tu sabe o que tem que fazer. Sabe né? Como tem que ficar, né? Tu sabe como tem que ficar. Agora, se tu não sabe, o que te entregar tu aceita, o que te falar tu escuta e tá tudo bem, né? Isso é a diferencial da Finote, né? Eu sou o dono da Finote, sou o diretor da Finote. Eu não tenho uma sala. Eu não tenho sala, eu não tenho mesa. E eu não vou ter sala e não vou ter mesa. Porque eu não sou bom atrás de um computador. Sabe onde é que eu sou bom? Lá na bancada. No cliente, com meu oninho, atendendo. Isso eu sou bom. Isso eu sou bom. Eu sei que eu sou bom nisso. Então, o que eu faço? Eu conheço peça, eu conheço cruzamento. Esse é o meu diferencial. Quando eu vou fazer uma venda, eu estou fazendo uma venda técnica. Você está comprando a máquina não de um vendedor. Não estou desmerecendo o vendedor, mas o vendedor não tem o conhecimento técnico que o mecânico tem. Que o assistente técnico tem. Não tem. Ele não tem o pulo do gato, o feeling, aquele dizer, cara, aqui nós podíamos fazer assim, cara, tu vai gastar menos. Aconteceu uma situação comigo. O pessoal mandou uma ordem de compra e disse, caramba, meu, quem mandou isso aqui? Ah, o pessoal lá da faculdade. Tá comprando errado. Não precisa nada disso, ele só precisa do compressor. Ele tem vaso de pressão novo, ele tem filtro novo, ele tem secador novo. Por que o cara quer isso? Ah, o professor pediu assim. Não, o professor tá pedindo errado. O professor não sabe o que ele quer. Eu disse pra ele, nem essa vazão tá certa porque ele precisa. Porque eu mexo nessa máquina que eu sei o que ele precisa. Fui lá falar com eles. Só, cara, tu quer isso? Tá aqui meu orçamento, ó. Mas tu precisa isso.
Você tá comprando errado. Quer botar dinheiro fora? Beleza. Se vai jogar fora, joga fora da minha empresa, né? Claro, bota lá. Bota lá. Bota eu junto. Então, acontece isso, cara. Acontece. Então, assim, pra quem hoje quer trabalhar com manutenção, tudo, tem que conhecer o chão da fábrica. Tem que conhecer peça. Tem que ir pra dentro do almoxerifado. Tem que entender o que tá fazendo. Hoje o pessoal me pergunta como é que eu consigo trabalhar com aquele almoxerifado. Se eu sei o cruzamento. Eu sei pra quem esse filtro de óleo dá certo. Eu sei pra que esse separador. Imagina, hoje nós temos umas 10 marcas de compressores no Brasil. Imagina ter que comprar um filtro para cada máquina de cada fornecedor. Vamos dizer que cada fornecedor tenha 50 máquinas. Imagina. Na grade de venda deles. Nós temos 10. Tem umas 500 máquinas ali rapidinho. Vamos dizer que tem 500. Tu vai ter 500 modelos de filtro? Não. Você tem que saber o cruzamento. Entendeu? Então essas coisinhas importantes. Então eu vejo muitas empresas aí se entrando em dificuldade porque o pessoal que é da diretoria desconhece isso. Sim. Desconhece isso. E daí perde, né? Perde muito, perde tempo, perde dinheiro, se estressa. Bota o capital de giro no estoque. Daí começa, né, o assunto aqui do nosso podcast, né? Daí fica estressado. Daí perde a paciência, daí grita com todo mundo. Daí como é que vai ter paz se tem uma bagunça, se perde dinheiro? Aí se foi, né? Aí vale tudo, né? É, uma coisa que a gente aprendeu o pessoal muitas vezes está com um problema e foca nesse problema e transforma esse problema muito maior do que ele é. Muito maior do que é. Imagina. E não está pensando numa solução. O problema está ali, ponto final. O problema está ali. Vamos focar na solução. Aquele problema as pessoas focam tanto, tira eles do eixo. A pessoa não consegue mais trabalhar, a pessoa... E aí, Thiago, é despreparo, tá? Hoje de manhã eu estava preparando estava fazendo um treinamento de uma equipe de liderança de uma empresa e lá eu falei isso, sobre isso aí. Pessoal, preste atenção, vocês são líderes. Vocês estão focando o problema ou a solução? De que lado está? O problema que falou, já existe. Em cima disso, vamos falar qual a solução. Chama todo mundo, bota a cabeça de todo mundo a rodar, quer dizer, quantos empregados tem aqui, quantos funcionários tem, com a equipe tem de pessoas aqui, bota 5, 6 de volta dessa situação e discute. A solução vai sair. Hoje um cuidado que eu tenho na empresa lá é assim, explicar para os meninos lá, para Rafaela, para vendas lá, quando tem um problema, o Thiago errou. O Thiago funcionário, não tô falando do Thiago diretor, tô falando do Thiago lá. Sim. Ele errou, parte da equipe. fez um BO lá no cliente, deu um problema. O problema não é do Thiago. O problema é da Finote. Com certeza. O problema é de todo mundo. Todo mundo tem que procurar uma solução para isso. Porque muitas vezes eu trabalho nas empresas e ficava tentando achar um culpado para as coisas. O culpado do problema é a Finote. Quem gerou o problema, cara, depois a gente vai ver e vai corrigir isso aí lá na frente. Mas é a Finote, entendeu? A Bíblia ela é rica em exemplos, né? E ela compara a igreja com o corpo de Cristo, né? Então, se entra um espinho no braço, não, esse é problema do braço, né? Espera um pouquinho. Espera um pouco, infeccionar, se não parar de sair sangue, onde é que o corpo inteiro vai parar, Febre. Né? Então o corpo inteiro vai padecer. E às vezes foi só um espinhozinho, que se tivesse dado o mínimo de atenção para resolver, tirava, limpava, botava ali um curativo e segue o baile, né? Mas não, né? Tem gente que não pensa assim, né? Eu lembro quando eu servia aeronáutica, né? As Forças Armadas, eles diziam assim, olha o tamanho que é as Forças Armadas, né? Se o Michel errou, não é o Michel que errou. É as Forças Armadas inteiro, a nível Brasil, que errou. Por isso tu tem que cuidar do que tu faz. Esse é o pensamento. Sabe que assim, ó, essa questão, né? O pessoal tem que estar preparado, tem que estar olhando, nem tu está olhando, Thiago. Nós estamos pensando no resultado do todo. O todo é a empresa. Todo, né? Agora não, é o resultado da minha área. Não, cara. E o resto? Tu é cliente de alguém aqui dentro e fornecedor de outro. Não é isso? Essa é a questão. Então, assim que tem que olhar a empresa. E aí tá certo. Por isso o cara entra em desespero, o cara bloqueia e fica pensando só no problema. Quer dizer, pô, para aí, cara, chama todo mundo aqui. Resto, né? Uma coisa que a gente estava conversando em off é a questão, né, monetária da coisa, né? As empresas hoje botam o dinheiro muito à frente. O cara vai lá fazer um orçamento e o cara mina de peça, bota coisa que não tem necessidade. Tá errado. Tu
tem que resolver o problema do cliente. Se o problema do cliente é um conserto de R$50, é esse conserto de R$50. Tu não precisa inventar uma coisa para fazer um conserto de R$5.000. Não faça isso. Não faz isso. Sabe por quê? Amanhã depois vai vir outra pessoa e vai dizer. E vai vir. E vai vir. E vai vir. E o mercado é assim, cara. É assim. Então tu tem que fazer a coisa e mostrar pro cliente. Ontem aconteceu uma situação, eu sei, cara, essa válvula custa R$2.000. Eu vou consertar ela para você, mas o que eu vou fazer aqui você não fala para ninguém. Vou mostrar para você na sua frente, você não me mostra para concorrente como é que eu faço isso aqui. Tá, mas quanto vai custar isso, Thiago? Vai custar a minha vinda aqui, a minha hora técnica, a peça, você vai lá e devolve a peça que você comprou errado. Porque você não precisa dessa peça aqui. Eu vou consertar essa sua. Com anel ou ringue. Deve ter dado uns R$2 aquele anel. Então é isso, assim. E tu tem que ser transparente. Tem que ser, cara. Se tu não faz, o outro vai fazer, vai mostrar e tu vai perder a credibilidade. Mas, Thiago, assim, tu tem cliente para sempre, né? Essa é a ideia, mas não é assim que acontece. A retenção é difícil. Sim. A retenção é difícil porque hoje o sistema das empresas roda muito. Sim. E o comprador muitas vezes está comprando e ele está vendo só os números. Então, mas, Thiago, vai tu ver, né? Mas complicado. a tua parte está fazendo, né? Então tá certo. Esse dia eu estava numa empresa e o cara estava cuidando dos compressores, né? Eu tinha uma parte que eu vou ligar para um cara aqui. Aí eu passei lá. Cliente nosso hoje. Cliente nosso. E ele tá até hoje com esse problema, sabia? Não. Tá até hoje com esse problema. E ele falou que quer eliminar aquele fornecedor lá, tá? Não, ele falou pra nós lá. Nós estamos esperando ele tocar máquina. Ele sabe quem é. Tocar máquina nova lá no showroom pra ele lá. Tô esperando ele. Olha aí, ó, meu. Eu disse pra ele. Resolve. Mandei o vendedor lá falar com ele. Você viu quando você me mandou a proposta, eu disse, cara, não faz com isso. Qualidade e preço baixo. Infelizmente, nesse segmento não funciona. Não, e a proposta que o cara tinha dado pra ele, muito alto e as peças tudo alternativa, né? Não. Eu digo, olha aqui, ó, já analisou a distância, nem veio aqui. Você vier aqui, tu vai se assustar. E teve problema, né? A máquina voltou pro fornecedor e a máquina tá lá e, cara, é isso, cara. Hoje, existe várias marcas de filtro, várias marcas de óleo, várias marcas de rolamento. Então tem para tudo. A gente trabalha com primeira linha. Nesse segmento, nesse serviço que ele fez, a gente dá 1 ano de garantia. 1 ano. O Estatuto do Consumidor me manda 90 dias. Trabalhei nas empresas que davam 90 dias. Porque são obrigadas. Porque tirou nota fiscal 90 dias. Nós damos 1 ano. Claro, a gente faz algumas ressalvas, né? Claro. Nesse 1 ano, vai fazer as manutenções preventivas. Que tipo de lubrificante tu vai usar? Né? Não. Sim, também tem que... Não. Regra. O Thiago disse que dá 1 ano. Então deixa pra mim. Você falou lá, ó. Tá aqui o vídeo, ó. Não, calma aí, não é bem assim, né? Esse 1 ano tem algumas ressalvas aí pra você ganhar esse 1 ano. Bota um óleo de soja lá e tudo certo. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí que acontece. Né? Mas, cara, sabe que não. Porque o ativo tem que gerar valor, né? Agregar valor e tem que ter longevidade. Quer dizer, aí tu consegue pagar, ele se paga, né? Agora, se não. Não, eu ia dizer assim, né? Que a gente já passou o nosso tempo, mas que a conversa é boa, né? Mas pode complementar e depois eu vou pedir para te deixar aquele conselho. E, claro, se o Paulo tiver alguma pergunta ainda. Hoje a gente não trabalha com locação de ar de compressor. É muito complicado hoje. Então a gente trabalha com venda de ar comprimido. Sim. A gente vai lá e desembala uma máquina nova para o cliente. Dentro, tudo novo. Ele não paga mais nada. Vai ter um valor X que ele vai pagar. E o que tiver que fazer na máquina é por nossa conta. Se a máquina quebrar no meio, eu vou ter que ir lá botar uma máquina, todos os consumíveis. Então eu estou vendendo para ele ar comprimido. Ele vai me dizer o volume e a pressão que ele precisa. Eu vou me virar com a quantidade de máquina. Só que a gente só bota a máquina nova. A máquina vai ser desembalada dentro do cliente. Depois, se fechou o período, o cliente quer comprar a máquina, vai comprar a máquina por 50% do valor dela de mercado. Ou ele vai refazer um contrato, a gente vai tirar essa máquina que rodou e vai botar outra máquina nova lá dentro. Então esse é um diferencial que a gente está procurando implantar no estado do Rio Grande do Sul. Mas assim, os grandes grupos no mundo inteiro vendem. Philips, né? Ela te vende iluminação. Não é as lâmpadas. Não, conforme a... É isso. Conforme
Conforme a classificação fiscal da empresa, não vale a pena comprar compressor, não. Não, é perfeito, vale. Isso aí. Vale a pena fazer a alocação e pegar... Isso que o pessoal precisa entender. Fazer esse abatimento depois. É isso aí que tu falou agora. É diferente, né? É diferente. Eu já vi empresas no segmento de energia fotovoltaica também. Sim. Só quando precisa de energia, eu vou te vender energia, eu instalo os painéis, tudo. Isso aí. E faço a manutenção. Bem, isso aí. E, Thiago, então conta um pouquinho para nós aí como é que é as tuas viagens, como é que é as tuas relações aí de fé, de crença, de... Tá dentro de tudo isso aí ou não? Estamos dentro sempre. As três áreas social, mas a área espiritual? Sempre. A área social faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje mesmo, dentro do carro ali tá uma contribuição que a gente vai fazer pro Criança Cidadã, do André Brito. Sim. Ele pediu, precisava. Segunda-feira a gente fez a... Terça-feira. Não sei que dia da semana é hoje. Terça-feira foi ontem. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Ontem a gente foi lá no Joel, conhecemos o Joel, a Corrente do Bem. Ok. Fizemos a nossa contribuição pro Dia das Crianças. Conversamos um pouquinho com ele. Estamos alinhando agora eu e a Rafaela para ver semanalmente, mensalmente, como vamos contribuir, porque o projeto não é só esse que ele tem um projeto diário. Então, é muito bacana tu poder ajudar as pessoas. É esse excedente que a gente ganha, tendo um pouquinho a mais, que a gente tem que ajudar os outros, né? É o semear, né? É isso que eu e a Rafaela não conseguimos tá legal, e as pessoas que estão ao nosso redor. Isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou há muito tempo atrás. Nossa. Quando eu era criança, né? Passava por uma pessoa pedindo coisa, quando eu entrava no mercado, ela comprava, dava na nossa mão e fazia nós dar. Essa sementinha... O Salmo aqui no MBCV, né, Salmo 112, diz, né, que aquele que é justo, que atenta aos mandamentos e que dá aos pobres, nas trevas, rompe luz para ele. Né? No meio do maior problema, da escuridão, vem solução, né? Vem luz. Né? E quando a gente faz, a gente... Né, se sente... Quem faz isso não tem como se sentir mal. A gente diz assim lá que o meu sucesso é o tamanho da minha fé. Então, temos problemas diariamente. Esses problemas não me abalam mais. Ok. Não me abala. Por quê? Eu tenho um problema, eu declaro a Deus. Como eu disse antes, né? Eu tenho uma conversa diária com ele. É um mundo muito louco dentro daquele carro, mas é o meu mundinho. É ali que eu converso. É ali que eu converso com ele. É ali que eu converso com ele. Que eu declaro os meus medos, minhas ansiedades, os meus sonhos. E ele me dá. E muitas vezes eu fico assustado, né? Porque eu sei que, pra mim, muitas vezes o meu sonho é grande, mas ele tá preparando coisa muito melhor pra mim. Sim, sempre. Então, Papai do Céu sempre sabe o que é melhor. Eu procuro não ser um iludido, sabe? Aqueles bobão, sabe? Não, calma. Mas ele só entrega quando tu tá pronto, né, cara? Deus não desperdiça a benção. Não, jamais. Só vai ganhar essa benção. Isso é importante, Thiago, até tu tá falando aí, porque... Não desperdiça a benção. Nós temos hoje, né, aqui, tu faz parte, o Thiago faz parte, do Ministério, no M3, né, Ministério do Ministro do Mercado, que eu coordeno. Hoje nós trabalhamos exatamente isso, né? E as reuniões agora estão começando, a gente preparou tudo já, e ali é para cura. Exatamente essas curas que a gente está falando aí, que muitas vezes a pessoa tem medo, está desesperado, coisa e tal, para entender essa questão dessa relação, que ela é muito importante, ela é muito forte. Né? Essa relação, eu digo a relação pai e filho, tem que ser íntima. Claro. Tem que ter uma intimidade com Deus, de falar tudo para ele. Por mesmo que não falar, ele conhece teu coração, ele sabe que... Então, só tem que se abrir. Né? Abrir, eu sempre falo, cuidado com o que tu pede. Cuidado, ele vai te preparar. Vai te botar em situações, para quê? Para começar a te preparar, para criar essa resiliência, para ver até onde tu vai. Porque a bênção não vai ser desperdiçada. Não vai ficar tocando bênção fora. Pô, cara, dá coisa, mas, cara, eu te mando ali, cara, mas 2 dias tu tá saindo pro outro lado. Mas se eu te disse que é para andar aqui, ó. E no momento que a gente começa a ter essa intimidade, é muito louco. É muito louco isso, sabe? A gente não sabe. Eu não sei explicar. Como é que tu sabe que é unção? Eu não sei como é que é unção, eu só sinto, né? Sinto que eu tô sendo ungido, que eu estou sendo ali preparado para uma coisa que eu não sei o que é. Mas eu tô seguindo meu caminho. Ele tá me mandando aqui, eu vou indo ali. É só crer, né, Thiago? Deu o problema, tá tudo certo. Deu o problema, deixa aí que daqui a pouco a coisa resolve. E vem uma situação e te resolve o problema, tu não sabe nem de onde. E tá resolvido. Tá resolvido, entendeu? Então, isso é uma coisa que não me abala hoje. Esses problemas sempre vai ter, essas situações... Mas eu sei que quem tá do meu lado
É que se por um lado os problemas sempre vão ter, os milagres também, eles existem, né? Isso aí. Mas, Thiago, quero aproveitar assim, essa nossa conversa e pedir agora para que você desse um conselho, trouxesse uma mensagem final diante de tudo aquilo que a gente conversou, né? Para quem está nos ouvindo e talvez está montando um negócio, talvez está com o seu negócio e não sabe que caminho seguir, talvez até não esteja com essa paz, né? Mas não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. No início foi bem conturbado, bem difícil, né? Foi difícil. Então traz esse conselho aí para nós, fechar nosso podcast de hoje. A luta é diária. A luta é diária. Tu tem que levantar todo dia e ir pra luta. Não adianta ficar deitado na cama. Os problemas não vão se resolver sozinhos. A questão do que caminho seguir, declara a Deus. Pede pra Ele te mostrar o caminho. Ser sempre correto com as pessoas, né? Isso é uma coisa que vai melhorando dia a dia. Conforme tu vai melhorando a tua relação com Deus, o teu dia melhora. Se torna tudo mais fácil, sabe? Então, hoje tu tá montando um negócio, ou tu tá com o teu negócio montado e o negócio tá dando problema, retorna pras bases. Dá uma olhada o que lá atrás tu fez, porque se tu montou um negócio, em algum momento deu certo. E foi no início. Então retorna pras bases e olha o que tu fez lá. Ajusta. Hoje, as empresas não podem mais ficar engessadas. Tu não pode, tem que estar muito atento ao mercado. Tu não pode ter medo de mudanças. A empresa tem que estar mudando conforme o mercado, conforme o cliente, conforme o fornecedor. Tá muito atento ao teu fornecedor, muito atento às necessidades do cliente. É importante conversar com o cliente, entendeu? Então hoje, montar um negócio hoje, parabéns para quem tá tentando, quem tá nessa daí, parabéns. Parabéns, hoje não é fácil, hoje os custos são altos, mas nada é impossível, né? Como eu disse, eu montei no início a empresa sem nenhum real no bolso, um filho numa UTI, ficou 60 dias, precisou fazer uma cirurgia lá no segundo dia, nasceu com 28 semanas o João, um carro financiado velho e uma caixa de ferramenta. Hoje tem o que tem lá a firma, né? E muito importante, a empresa não é minha, né? Eu só tô lá comandando. A empresa é de Deus, Ele tá à frente, Ele é o cabeça do negócio. Amém. Ele que só me mandou porque a empresa tem um propósito, em ajudar as pessoas. O meu excedente a gente procura ajudar. Se eu compro hoje a gente fez uma compra de um sítio, esse sítio é para toda a família. Não é só para mim, para Rafaela, para os filhos. É para toda a família, para os amigos, é para um dia fazer um projeto para poder pegar os vovô, fazer um passadia, botar uns infláveis, levar as crianças para fazer um passadia. Esse é o propósito de ter o sítio. Se não for para ter esse propósito, não precisa ter. Pode pegar e passa para outro. Sim. Passa para outro que tem um propósito melhor que eu. Com certeza. Entendeu? Muito bom. Então, no momento certo, ele vai proporcionar que se concretize esse propósito do sítio. Legal. Muito bom. Olha só, anotei aqui, né? Eu pedi um conselho, já tivemos aqui um outro podcast aqui já, né? Mais ou menos. Ó, a luta é diária, né? Devemos declarar a Deus, né? Pedir para Ele mostrar o caminho, né? Qual que é o caminho? Se deu problema, olhar para trás, retornar às bases, porque em algum momento deu certo, né? Não pode ter medo das mudanças, porque elas são constantes, elas vão acontecer querendo ou não, né? Né? Conversar com os clientes, né? Dialogar, ver, ouvir, né? E propósito, observar se está sendo feito com um propósito, né? Meu coração se enche de alegria, né? Em ouvir tantas coisas boas, né? De quem, né? Vive na prática e coloca no dia a dia. E agradecer a tua presença e deixar as portas abertas para uma próxima edição para a gente continuar esse bate-papo, né, Paulo? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Aí a Rafaela vem junto, né? De repente até lá a gente consegue algum vídeo de dentro do carro. Olha aí, ó. O pessoal no trânsito deve achar que aquele maluco ali... Isso você tá falando? Isso você pode perguntar pra Rafaela ontem de noite. Eu digo pra ela agora, você tá querendo ler meus pensamentos, né? Ela sabe, mas eu não falo, eu fico na minha. Ela sabe quando eu tô conversando com Deus. Ela sabe, porque ontem quando você falou, eu comecei a conversar com Deus. Eu disse, pô, cara,
tem certeza que eu tenho que ir lá? Não tem outra opção melhor, não? Não tem. Mas daí eu entendi o que ele me disse. Disse o quê? Você não pediu? Você não tá correndo atrás de projeto social? Não, vai lá ajudar, então. Vai lá. Vai lá falar a tua história lá, vai saber o que vai acontecer depois. Eu não sei. Ele mandou vir aqui, né? Então, eu tava fazendo a janta e ela tá dizendo, o que foi? Eu tô pensando na máquina. Ela sabia. E o João também diz a mesma coisa. Dentro do carro, quando eu levando na escola, tô conversando. Que pai? Não, pai. O pai tá pensando. Ele tá tão antenado, né? Mas é isso aí. É a conexão, né, que tem que ter. E a cereja do bolo? Então, quem precisar dos teus serviços da Finote Compressores te encontra como? Tem as redes sociais, né? Pode procurar por Finote Solutionware ou Finote Compressores. Hoje a gente trabalha com multimarcas, né? Peças, a gente diz que tem uma diferença entre genuína e original. A gente explica isso para o cliente, o porquê tá dando tanta diferença nos preços em relação à assistência técnica autorizada, um determinado compressor, um determinado equipamento que não é o nosso. A gente explica. Todos os nossos serviços têm garantia, peça, mão de obra, tudo certinho, nota fiscal. Perfeito. Legal. Então tá. Encerramos por aqui. Encerramos por aqui. É um prazer. A gente agradece aí, Finote, pela tua presença. E certamente a gente vai voltar. Aí a Rafaela vem junto e... Isso aí. Certo? E conta um pouco mais da história aí. Muito bom. Obrigado, então. Você que está nos assistindo, deixe seu comentário, curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos. E se precisar daquela força, já sabe onde procurar. Deus abençoe e até o próximo Break no Ar. Até o próximo. Tchau, tchau.